Teve uma pergunta, inclusive antes da gente pagar os nossos superchats, do Alexandre Carmo. Márcio, o que fazer então para acabar com o poder de Edinaldo na Federação Baiana de Futebol? São 20 anos de ditadura desse cara. Ele não tem poder na federação, não. Hoje não tem mais, não? Engana-se. As pessoas têm memória curta porque não acompanham também. Quando Edinaldo disputou para ser o interino, ele disputou com Gustavo Feijó. Sim. O voto do presidente da federação foi para Gustavo Feijó. Como Vocês esqueceram disso? Pega aí o voto. A relação voto familiar, de Ricardo, a relação familiar ainda existe. Existe, claro. Isso não foi desfeito. Vai existir sempre. O voto lá atrás, o primeiro voto... Sim, eu tô lembrado disso. Foi para Gustavo Feijó. Ele só se reaproxima de Edinaldo quando ele se elege para cumprir o mandato. Olha isso. Pode olhar, pode pegar aí. E agora que Edinaldo não tá mais na CBF... Aí o que acontece? Já aqui... Porque isso tá tudo muito claro para mim, sabe? Como eu já conheço o perfil de cada um deles assim, a relação de Ricardo com os funcionários é totalmente diferente, sabe? Os funcionários gostam dele, acham que ele trata todo mundo bem, bacana, legal. É outra relação, né? Outra relação. Mas tá muito claro. Vocês têm dúvida de que vai ser o próximo presidente da federação? Quem vai ser? Esse programa vai ficar gravado aqui? Vai. Pode fazer esse corte aqui. Sim. Próximo presidente da federação é a esposa do atual presidente. Thaís? Que é diretora de competições. Será a próxima presidente da CBF? Será a próxima presidente da Federação Baiana de Futebol. Edinaldo não vai ser Edinaldo. Não vai ser Edinaldo não volta pra Federação Baiana? Não tem como, não tem a menor chance. Então ele não manda na federação, não. Ele mandou por um tempo. Tem algumas ações, e eu só tô... Algumas eu tenho conhecimento, de que quando chegaram algumas ações na federação, o departamento jurídico da federação apontava para ele, não, isso aqui é responsabilidade civil do presidente. Então criou esse problema. Eles não saíram bem daqui. Sim. Por mais que ele tenha apoiado... Ou seja, houve uma separação do que era Edinaldo na Federação Baiana com o que é a Federação Baiana hoje. Hoje. Aí voltaram as boas, por quê? Inclusive no Natal, o Edinaldo passou o Natal na casa do Ricardo. Então essa relação voltou, mas boas demais até. Então assim... Tanto que, vamos lembrar que na época de Edinaldo, Ricardo tinha, além do salário de presidente, uma outra função dentro da CBF. Dentro da CBF. Então ele estava sempre lá, toda quinta-feira, ou sexta, ele estava lá. Então assim, a relação de Ricardo hoje, dentro da federação, é muito boa com os funcionários. Só que ele não pode mais ser candidato, porque ele já está no segundo mandato. A candidata será a Thaís. Vai haver uma possibilidade de um bate-chapa? Não. Não tem ninguém que possa tentar concorrer? Zero, não tem chance. O sistema a candidatura já nasce morta. É isso? O Ederlane botou a cara e viu que sofreu aí. Foi a caixa ponte. Ederlane do Vitória da Conquista? Sim. Não foi o seu candidato? Ele não teve E dizem que na época ele tinha apoio de Edinaldo. E dizem que por trás de Edinaldo tava. Ele nega até hoje. Mas a informação que eu tinha era essa, que ele tinha um apoio, mesmo que distante, de Edinaldo. Tá? Mas Edinaldo efetivamente não apoiou. Não apoiou, não foi pra frente, porque viu que ele ia perder a eleição. Não ganha. Você não ganha, não. Você não concorre. Você não concorre. Você não consegue hoje. Foi o que aconteceu com o Ronaldo, na CBF. Quando alguém falou comigo um dia, não, porque o Ronaldo chegou, eu falei assim no ar, Ronaldo nem candidato consegue ser. Aí os caras, Ronaldo botou a cara, mas só você aí apagar a língua. Eu quero ver Ronaldo ser candidato no sistema que tá aí. Tem o bate-chapa. Não tem. O próprio Ronaldo não consegue. Lá no Charla Podcast, dizendo não que o sistema é cruel e que ele não teve apoio de ninguém. Isso foi inventado há muito tempo, não foi inventado por Edinaldo. Sim. Ele só fez melhorar o sistema pra ele, mas... Não é novo, né? Momento certo da eleição, um ano antes. Gente, como é que vocês podem admitir que um cara ainda vai vencer o mandato? Em 2026, já faz eleição em 2025 pra ele começar o mandato em 2026. Isso é uma excrescência que ninguém muda no futebol brasileiro. Sabe, já vem de outras gerações, não vem de Edinaldo. Edinaldo só fez embarcar no navio. No sistema que já estava montado. Ô, Márcio, eu até tenho minhas teses, mas é bom lhe ouvir. Por que você acha que os clubes se mantêm de maneira tão, aspas, passiva nessa relação que tinha com Edinaldo, as eleições, as mudanças, o sentimento, tanto que o PVC cobrou publicamente o Yuri Romão, o presidente do esporte, após a eleição, né, que foi por unanimidade, enfim. Cobrou Leila Pereira também. Mas o posicionamento de Leila com o que acabou o Palmeiras acabando tendo como instituição. Agora, mas o Yuri Romão foi uma coisa assim, frontal, na hora foi ali, quase que uma relação de causa e consequência, foi prejudicado, mas você votou no Edinaldo. E o Yuri ali ficou numa situação difícil. E eu sou um admirador do PVC, assim, fanzaço dele, fanzaço. Ele passar aqui, eu quero tirar foto, tudo. Mas eu achei que ali foi um pouco perverso com o presidente do esporte, porque se eu tivesse na condição de presidente de um clube de massa, jogando Série A, voltando de uma Série B, eu não acho que seria prudente pagar de cavalo do cão e votar contra se eu tava vendo que todo mundo é na mesma direção. Eu ia pra outra direção. Você já respondeu. É isso? Você respondeu. Vem cá, alguém pode ir de encontro ao sistema?
que tem um poder absoluto, que só tem. se tiver pouco seja ele que for. Se for sozinho, vai dar murro em ponta de faca, vai virar boi de piranha. Não vai. Outros ficaram até afastados, não assinaram o documento. Fortaleza não assinou. Sim. Não assinou. E outros clubes também não assinaram. Mas perceba que há hoje uma submissão dos clubes às federações. Sabe? Eu fico analisando, um dia desse o Rogério Ceni deu entrevista falando assim, não, a CBF não atendeu a mudança do jogo do São Paulo. Eu falei, reclame com o seu presidente, com o seu diretor, porque eles assinaram o documento que dão à TV autonomia para botar pra grade dela. Então é mais importante o seu jogo pra TV do que pro torcedor. Mas vocês recebem por isso, então não vem reclamar de CBF e federação, não. Os clubes não têm autonomia, assinam qualquer coisa em troca de dinheiro e são submetidos a esse vexame. Nesse caso mesmo de horário, você não é a CBF, Esqueça, é a TV. É a TV. É a TV, exatamente. Então você não tem autonomia sobre a TV. Tá certo isso? Como é que eu vou acreditar no futebol onde você não consegue uma democracia para ter outro candidato? E o sistema é assim todas, é um sistema de todas as federações, onde 27 federações mandam mais do que 40 clubes de primeira e segunda divisões. Isso é um absurdo, gente. Tá vendo que isso não vai sustentar muito tempo? Uma hora isso vai acabar? Se não for agora, com o Samir Chaldi que tá aí tentando, nesse momento agora, ser aquele cara pra transformar, e eu não tô vendo nenhuma perspectiva, eu não tô vendo. Depois eu quero saber o que é que você pensa dele. Pela falta de experiência do próprio Samir, mas ele que tem é um sistema. desconhecido. Mas ele tem um sistema por trás. O sistema que derrubou, Edinaldo. Ele não chegou ali sozinho. Não, claro que não, mas é o nome Ele dele. foi chamado. Dele, exatamente. É uma figura desconhecida. Sim, sim. Essa história do fair play agora, que tá sendo montada agora, isso já foi com o Caboclo, e não foi pra ninguém, porque o Atlético Mineiro e o Corinthians derrubaram essa... Colocaram água lá. Por quê? Porque esses caras não têm interesse nenhum. Eu acho que o Corinthians quer fair play pra quê? Fair play vai quebrar o Corinthians, vai quebrar o Atlético Mineiro. Eles vão perder competitividade. Pois é. Então, os clubes hoje são muito submissos às federações. Recentemente a Leila falou lá de um campo que foi interditado do estádio, dizendo que era porque ela não votou no presidente da Federação Paulista. Foi o estádio de Barueri, né? Barueri. Então, note que isso acontece, gente. Todo dia os caras não têm como... Ó, eu quando cobri a federação... Sim. Quando cobri a federação... Um árbitro me disse assim, não tá apitando mais hoje, na época ele apitava, ele dizia assim, Márcio, rapaz, ninguém aborda um assunto aqui que eu vou abordar. Tu sabe por que a gente, por mais que temos nome, temos hoje como apitar, quando a bola é dividida, que eu não sei, porque eu não tinha VAR nessa época, vai coisa recente, meu Deus, não tinha nem celular. Ele dizia assim, a jogada é duvidosa. Eu marco pro Bahia ou pro Vitória. E não tô recebendo dinheiro, não tô nada, sabe por quê? Porque se eu marco a favor de um Onde time é que ele pequeno, vai ter problema? de um time pequeno, Exato. o Bahia vai na federação e me suspende de 3 meses ou até 1 ano. É isso aí. Se eu erro a favor do Bahia, no outro jogo eu tô apitando. Claro. Isso sempre foi assim desde que o mundo é mundo. E isso é escalável para cenário nacional, quando Bahia e Vitória, por exemplo, enfrentam Corinthians, Flamengo, São Paulo, Vasco fora de A casa. força que Bahia e Vitória tem a nível local não tem a nível Aí nacional. a conveniência, e às vezes é no instinto. Onde é que eu vou ter mais problema? Se o erro prejudicar o Vasco, se o erro prejudicar um Bahia, um Vitória, um Sport Fortaleza. Aí o cara vai, meu irmão. Isso acontece. E às vezes com VAR. O cara tá olhando, tá vendo. E tá realmente procurando alguma coisa que sustente rapaz, a tese dele, né? Porque esse sistema é isso aí mesmo. Os caras, eles continuam... o menino que prejudicou o Bahia contra o Grêmio, Bruno Arleu, ele marcou um pênalti indecente a favor do Palmeiras contra o Sport. Ele foi suspenso. E ali, a gente tava falando de 10 ou 9 rodadas, ele tinha apitado em 6. Ele foi suspenso, tinha apitado em 6 de 10. Que suspensão da zorra é essa? Né? Imagine. Então, é isso aí. Então, assim, o presidente do esporte vai chegar ali. Não, ó, negócio é o seguinte, não concordo com tudo que tá aí. Eu voto contra, eu vou me abster. Meu irmão, ele vai botar um alvo na testa dele, na instituição, nas pessoas que dependem do emprego, do esporte, que você cai de uma divisão pra outra. Você perde o orçamento. Mas o questionamento é válido. O questionamento é válido. Agora, o questionamento ele precisa ser... ele não pode ser individualizado. Você pode até cobrar um, dois, mas os clubes, de forma geral, eles precisam se mobilizar de uma maneira mais blocada, porque senão você vai botar alguém na reta. E aí, falando de bloco, hoje a gente tem no Brasil 2 blocos comerciais, que não são 2 ligas, são 2 blocos comerciais, a Libra e a União Forte Futebol. Sica conversando aqui com a gente, Márcio, no dia da entrevista sobre a SAF do Vitória, que é um assunto que eu quero perguntar a você também, porque você falou sobre essa questão do Fortaleza, né, e dessa possibilidade do Vitória ter uma associação como o seu próprio investidor, enfim. Essa possibilidade de 2 blocos comerciais, Sica disse aqui que é inevitável que o Brasil tenha uma liga unificada mais pra frente. Você também acredita nisso? Tem que ter. Precisa ter e vai ter. Mas vamos lá. Porque a gente sabe que tem que ter, beleza. Acho que é o melhor caminho pro futebol brasileiro. Mas, de fato, vai se existir uma união de clubes pensando no coletivo? Hoje, com esse novo formato da CBF, se o grupo que tiver por trás não quiser problema, os mesmos problemas, tem que apoiar isso. Porque o presidente anterior não apoiava nada disso. Aqui na Bahia nunca teve. Os movimentos pequenos que surgiram aqui, ele abafou todos. Todos.
Todos. E a gente lembra disso, eu cobria futebol, gente, eu era repórter. Então, na CBF isso nunca ia acontecer. Agora, outra implosão que há é dentro dos próprios clubes, sabe por quê? Porque o Flamengo não quer receber menos do que ninguém. Isso. Não quer abrir mão do que tem a mais do que os outros. O outro que é pequeno se junta ao Flamengo porque acha que o Flamengo vai sobrar besteira maior pra ele. Acho que virar então, assim, jacaré. O problema está... O Atlético do Paraná sempre implodiu qualquer decisão nesse sentido. Foi. Sempre, sempre. E nas vezes que ele queria, era sempre para beneficiar só o clube dele. Então, por que não deu certo até hoje, além dos presidentes anteriores da CBF não quererem? Porque os clubes também abortam a missão no meio, porque eles querem uma benesse maior. Tá? Tem a bolacha quebrada. Pensam muito individualmente, né? Assim, pro Flamengo é mais importante que a diferença que ele considera justa seja aplicada, né, entre um valor que ele recebe e que outro clube recebe, do que necessariamente a realização de algo que pode fazer crescer um todo. Não se enxerga crescer um todo. Inclusive ele. Claro. Mas não consegue enxergar isso, porque na Premier League a divisão de, por exemplo, direito de transmissão, e tem uma coisa que o Flamengo faz assim que é surreal. O direito de transmissão pode ser uma fonte de receita relevante para os clubes, provavelmente ainda é a mais relevante atualmente. Mas se tem algum clube que pode fazer a diferença em outras fontes, é o Flamengo. Pois é. E o Flamengo não consegue entender o quanto a Liga, tô dando o Flamengo como exemplo, né? Porque não tô na discussão, mas a gente sabe que rola muito esse debate. Muito forte. Tá, o Flamengo ameaçou romper com a Libra, não foi? Não sei nem que petar. Exatamente. Vocês viram a diferença do que é uma liga organizada para outras ligas da Europa com relação à subida do Sunderland da segunda divisão da Championship para a Premier League, do valor dado ao Napoli pelo título da Série A na Liga Italiana? O Sunderland vai conseguir botar no bolso mais de 230 milhões de euros pelos contratos que vai ter acesso, a divisão das cotas de TV, previsão de bilheteria, a premiação por ter subido, 230 milhões de euros. O Napoli, que foi campeão italiano, vai colocar 16 milhões no bolso por ter conquistado o título. O título italiano. Então, quando a gente fala que a Premier League hoje é a melhor liga, porque os clubes que sobem, os clubes médios, têm capacidade de fazer bons trabalhos, porque tem dinheiro para todo mundo. É o reconhecimento muito dinheiro para os grandes. Você reconhece o trabalho. Quando você observa os estaduais, gente, porque o Paulista, esqueça, tem bons patrocínios. Mas o Paulista só presta quando tem os clássicos. Aí aparece um time de empresário, um pequeno Mirassol, que é um time muito organizado, um time que já vem há muito tempo, não é de agora. Aí você tem um Bragantino que virou o Red Bull. Empresa, né? Então, assim, é diferente. Mas, no geral, os campeonatos são falidos, gente. O Bahia foi campeão baiano, ganhou 300 mil. Tem que acabar o estadual? Tem. Acabar ou reformular? Fim, acabou. Todos os estaduais. Você acha que Bahia e Vitória, por exemplo, não deveriam mais jogar estadual? Não serve pra nada. Sabe, eu não e sei o futuro dos clubes pequenos? Pronto, mas você tem opções. Você pode fazer um campeonato regional com primeira e segunda divisões. Você pode fazer um acesso dos clubes pra mostrar que eles podem ir pra uma série... Agora querem um movimento pra série E. Então, na Europa, não tem campeonato estadual. E os clubes sobrevivem com muito mais premiação. O Bahia agora recebeu o 4º clube de premiação do Brasil, das competições. Então, por que isso? Porque você não mata esses clubes. O Campeonato Baiano... Os públicos são bons quando tem os clássicos, quando tem jogos bons. O Bahia levou um bom público, o Vitória levou um bom público, cada do momento também. Sim. Mas veja que isso atrapalha. É um calendário que atrapalha. E assim, eu falo de Campeonato Baiano, mas não é do nosso campeonato, não. São os estaduais no geral. Do Brasil. É muito ruim, gente, pro futebol. O Campeonato Carioca virou uma aberração, por exemplo. O que fizeram com a Copa do Nordeste agora, gente? O que é isso? Sacanagem. Pelo amor de Deus. E pra mim foi uma grande decepção de Edinaldo, enquanto presidente da CBF, porque se algo que ele teria que ter a possibilidade de melhorar era o Campeonato Nordeste, estando lá na CBF. Nunca gostou. E foi esvaziado. Ele vinha da Federação Baiana. Quanto melhor a Copa do Nordeste, mais esvaziada era a Federação. Ele conseguiu esvaziar o campeonato com transmissões ruins, com calendário ruim, com horário de jogos ruins, com datas ruins. Com prazo de jogos. Tudo foi piorado. Colocaram um elefante na sala, que é a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste, inclusive... Mas se você até se lembrar, a época que nasceu o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é porque os regionais começaram a dar nos estaduais, que tinha a Copa Sul Minas, tinha a Rio São Paulo, tinha a Copa do Nordeste, tinha a Copa Verde. E a Copa Norte. A Copa Norte que virou Copa Verde. Copa Verde. E qual era a Copa do Nordeste? A Copa do Nordeste de 2002, ela foi turno único, todos contra todos. Depois jogos de semifinal e final em 2 jogos. Lá foi um sucesso na TV, de público no estádio. Não só na TV. De arrecadação, premiação. Errado, mas na TV fechada, que era DirecTV da época. Tinha isso. Aí se criou o Super Estadual, você lembra disso? Tanto que o campeão baiano de 2002 é o Palmeiras Nordeste. O campeão do Super Campeonato Baiano é o Vitória. Isso. Mas se criou pra tentar fazer assim, acaba o Nordeste, faz o super campeonato aqui. E aí resolveram, e aí se pensou até que isso podia acontecer. Mas de repente, Califórnia, se implodiu
A Copa do Nordeste em 2003 já não aconteceu, já foi Vitória até com uma resistência ali, segurando na unha. O Campeonato Brasileiro já veio começando 29 de março, com outro formato. E aí só voltou a Copa do Nordeste em 2010 e os outros... Por um acordo judicial. Por um acordo judicial. Porque tinha que acontecer, porque se não acontecesse, aí o Nordeste, o Copa do Nordeste estava acabando. Poder das federações, né? Verdade. Poder das federações. Federações Os estaduais estavam esvaziados, pô. Tiveram que fazer um super As campeonato. federações não gostam de Copa do Nordeste. Não gostam. Só os clubes que gostam, por isso que tem, inclusive... Os torcedores da Liga, né? Torcedor. Por isso que esse ano, por exemplo, tá muito esvaziada. Mas vai voltar, porque quando for disputar as finais, vai ter sucesso. Mas... Você imagina. Foi o que eu falei. Pra quem organizar a Copa do Nordeste, você deve ter o Mas Vitória... vamos lá. Vitória, não pode mais escrever jogadores. Os jogadores foram inscritos e foram embora. E agora?